Queridos, na semana passada nós terminamos de analisar o texto que narra a ressurreição de Jesus. Nós vimos ali todos os eventos que ocorreram naquele momento, nós vimos as reações das pessoas envolvidas ali e nós vimos também a primeira aparição física de Jesus ressurreto. Nesta parte agora, essa parte final de Mateus, nós veremos que depois de tudo aquilo que aconteceu, depois da ressurreição de Jesus, que nós já analisamos, depois de tudo que houve ali no sepulcro, passaram a existir duas histórias diferentes, duas histórias concorrentes entre si, que passaram a ser contadas sobre o que aconteceu com o corpo de Jesus. São duas versões do mesmo evento do sumiço do corpo de Jesus do sepulcro. E primeiramente, então, nós vamos analisar a versão que passou a ser propagada pelos sacerdotes, pelos anciãos, pelos líderes da nação judaica. Nós veremos hoje a versão que eles deram para os fatos, para aquilo que aconteceu com Jesus. A versão deles sobre o que ocorreu com o corpo de Jesus, que havia sido sepultado em um túmulo, no túmulo de um ilustre membro do próprio grupo dos religiosos, do Sinédrio, mas que desapareceu. E aí então, depois, nas outras semanas, nós veremos a outra história, a história que passou a ser contada pelos discípulos de Jesus. Nós veremos que são duas versões bastante diferentes entre si, duas versões completamente distintas, que são propagadas também por motivos bastante distintos. Então vejamos a primeira dessas versões que passaram a ser propagadas, que são relacionadas ao desaparecimento do corpo de Jesus. A versão propagada pelos religiosos, pelos líderes do povo judeu. O texto de Mateus 28, versos de 11 a 15. E diz assim o relato: E enquanto elas iam, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isto. Os discípulos dele vieram de noite enquanto estávamos dormindo e roubaram o corpo. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Então, queridos, o meu objetivo aqui, nesta parte final da exposição do Evangelho de Mateus, é mostrar, apresentar para vocês este contraste entre duas versões que passaram a ser divulgadas sobre o que aconteceu com o corpo de Jesus de Nazaré. Afinal de contas, isto é algo confirmado por ambos os lados. O corpo de Jesus desapareceu. Os religiosos confirmam isso, os soldados confirmam isso e os discípulos confirmam isso. Existe um túmulo que está vazio. O corpo de Jesus de fato desapareceu. E aí então duas explicações passaram a ser apresentadas, segundo o que Mateus aqui nos conta. São duas versões diferentes sobre o que aconteceu. E essas versões ganharam o mundo antigo, ganharam o mundo daquele tempo. A primeira dessas versões é o que nós acabamos de ler. O corpo de Jesus foi roubado, segundo o que o texto nos informa, que os religiosos passaram a divulgar. O corpo de Jesus foi roubado pelos seus discípulos. E aqui desta versão, eu quero destacar duas coisas. Primeiro, a motivação. O que levou essas pessoas a divulgar esta explicação para o túmulo vazio? O que levou essas pessoas a falar que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos? E depois eu quero mostrar para vocês o modo de atuação dessas pessoas. A maneira
como eles fizeram com que essa versão fosse uma versão predominante entre os judeus, convencesse muitos judeus naquele tempo. E aí então, depois disso, identificando a motivação e o modo de atuação, eu quero demonstrar a vocês o quanto esta é uma evidência clara e prática, é um exemplo bastante pertinente de uma das doutrinas fundamentais acerca do pecado, das consequências da queda para a natureza humana. O quanto isso é uma demonstração clara daquilo que o pecado fez com a humanidade. E isso afeta a mim, afeta a você, afeta a qualquer pessoa que já nasceu neste mundo. Então, em primeiro lugar, nós vamos aqui analisar a motivação dessas pessoas que passaram a divulgar esta informação de que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos. Nós vemos isso ali nos versos 11 e 12. O texto diz assim: enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande quantia de dinheiro aos soldados. Então esse texto aqui, queridos, precisa, obviamente, ser levado em conta de acordo com aquilo que nós já vimos anteriormente. Especialmente com tudo aquilo que ocorreu no final do capítulo 27 deste evangelho. O texto onde Mateus nos conta que o corpo de Jesus foi sepultado. Jesus foi colocado em um túmulo que pertencia a um homem bastante conhecido naquele tempo, chamado de José de Arimateia. Este homem era um ilustre religioso, era um membro da elite do judaísmo, fazia parte do Sinédrio. Nós temos que lembrar sobre como os demais religiosos, sabendo que José de Arimateia tinha sepultado Cristo, foram até Pilatos, pediram com que soldados fossem colocados lá na guarda, para que ninguém mexesse no corpo de Jesus, para que ninguém se aproximasse daquele local, para que eles selassem a entrada da sepultura. Nós temos que lembrar tudo o que ocorreu no momento da ressurreição. Houve lá um grande terremoto, anjos ali apareceram, os soldados ficaram paralisados de terror. Nós vemos lá um grupo de mulheres que estava chegando e que recebeu uma mensagem do anjo. Tudo isso tem que ser considerado aqui. Nós não podemos deixar de lembrar destas coisas. Mateus aqui nos conta que enquanto aquelas mulheres, aquelas que tiveram o encontro com o anjo e também com Jesus ressurreto, enquanto elas seguiam apressadamente para contar essa grande e maravilhosa notícia de que Jesus havia ressuscitado aos outros discípulos, ele diz que alguns homens da guarda, ou seja, alguns daqueles soldados que presenciaram os eventos, eles foram até os sacerdotes. Então isso demonstra para nós que houve ali uma dispersão entre esses soldados. Provavelmente os soldados que estavam lá, nós não sabemos a quantidade de soldados que eram, não sabemos quantos estavam naquele momento, quantos viram o terremoto, quantos que se depararam com um anjo. Mas o que nós podemos perceber do texto é que depois desses soldados se recuperarem daquela circunstância, alguns deles voltaram, se separaram entre si e alguns foram até os religiosos. Foram até eles reportar tudo aquilo que havia acontecido. E aí eu já expliquei no capítulo 27 que paira aqui alguma dúvida sobre quem eram esses soldados. Se eles eram soldados romanos, soldados diretamente da guarda de Roma, enviados por Pilatos, ou se eles eram soldados do templo. Homens judeus que faziam a guarda do templo e que estavam lá fazendo esse trabalho. Por quê? Justamente pelo fato desses soldados irem até o sacerdote. Se eles fossem soldados romanos, por que eles iriam se dirigir ao sacerdote e não diretamente a Pilatos? Então paira essa dúvida. Porém, eu já expliquei também que eu acho mais provável nós considerarmos sim como soldados romanos. Por quê? Porque, segundo o texto, parece que Pilatos ele autorizou os sacerdotes a usar uma guarda desses soldados que faziam a proteção do perímetro do templo.
Então, Pilatos, ele autorizou com que aqueles soldados recebessem ordem dos sacerdotes. E é por isso que eles estão ali, reportando aqueles que tinham dado a ordem inicial. Também reforça essa ideia o fato dos soldados aqui estarem preocupados com o governador. Nós vemos no verso 14 ali que eles estão preocupados com o que chegaria ao ouvido de Pilatos. Se eles fossem da guarda do templo, porque eles deveriam temer a reação de Pilatos diante do que havia acontecido. Não haveria motivo para isso. Mas isso é, de certa forma, irrelevante para a mensagem fundamental aqui, irmãos. Independente dos detalhes, o fato central do texto é que alguns dos soldados que estavam lá fazendo a guarda do sepulcro, eles retornaram, foram até os sacerdotes, os religiosos, e contaram exatamente tudo o que havia acontecido. Eles foram lá e reportaram os fatos. Manifestaram, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, nós vimos o terremoto, apareceu o anjo, nós estamos apavorados. Eles contaram tudo isso. E aí, imediatamente, os religiosos, quando tomam conhecimento dos fatos, que são fatos grandiosos, imagine só, né? Olha o que aconteceu. Olha o que eles estão tomando conhecimento do que de fato ocorreu. Coisas sobrenaturais. Coisas inexplicáveis. O que os faz os religiosos? Acertadamente, diante de eventos tão surpreendentes, eles convocam ali uma reunião de urgência. Eles chamam lá os anciãos, ou seja, os líderes mais experientes, os mais sábios entre eles. Eles fazem ali uma reunião para decidir o que fazer diante desses novos eventos, diante dessas novas notícias. E aqui eu tenho que reforçar algo para vocês, irmãos. Estes principais sacerdotes e anciãos do texto, esses líderes da religião do povo judeu, eles tinham como principal tarefa conduzir a nação judaica aos caminhos do Senhor. Essa é a função do líder religioso, conduzir aquele povo no caminho de Deus. Recaía sobre eles indicar a direção correta a seguir. Cabia a eles indicar a chegada do Messias, quando ela acontecesse. Então, sempre que surgisse alguém dizendo ser o Messias, era tarefa do sacerdote, do ancião, investigar, verificar as evidências, verificar se aquilo que aquele homem estava fazendo e apresentando estava de acordo com as profecias que apontavam para a chegada do Messias. E aí, em relação a Jesus de Nazaré, Jesus afirmou que ele era o Messias. Em relação a Jesus, já não deveria ter dúvida disso. Afinal de contas, o ministério de Jesus demonstrou, autenticou quem ele era. Ele fez sinais, ele fez milagres, todos de acordo com o que o Antigo Testamento dizia que viria a ser o Messias. Jesus realizou tudo isso. Os religiosos tinham que apenas apontar, olha, Jesus é quem ele diz ser, ele é realmente o nosso Salvador. Mas vamos dizer aqui, vamos dar o benefício da dúvida a esses líderes. O discurso de Jesus era um discurso duro de ser ouvido. Não era fácil. Especialmente por um povo que ainda tinha uma visão equivocada acerca da vinda do Messias. Um povo que nutria a expectativa de um rei triunfante. Então, talvez aqui, os religiosos estavam sendo apenas prudentes demais, né? Um zelo em excesso. Talvez os religiosos não quisessem errar aqui em relação a este ponto. Mas e agora? Diante daquilo que aconteceu no sepulcro, diante destes novos eventos, os soldados vêm a esses religiosos e dizem, olha, aconteceu um terremoto, um anjo parecendo um relâmpago surgiu, abriu, o túmulo foi aberto,
Jesus saiu de lá, ele não está mais lá. Agora, queridos, não resta mais dúvida. Aconteceu uma ressurreição ao terceiro dia, exatamente de acordo com as palavras de Jesus. Houve uma volta do mundo dos mortos. Algo assim só pode acontecer vindo da parte de Deus. Isso que os soldados estão reportando é a prova final. É a prova cabal. Não há mais como ter dúvidas sobre Jesus. Ele é quem dizia ser. A ressurreição autenticou de uma vez por todas Jesus como o Cristo, o Rei Messias de Israel. O que sobra aos religiosos agora? Resta apenas a eles admitir, se arrepender. Nossa, nós crucificamos o Messias. Senhor, nos perdoa disso. Nós estávamos errados em nosso julgamento acerca dele. Nos perdoa. Chamem o povo. Vamos dar essa boa notícia. Aquele homem que nós pedimos a crucificação, ele é de fato o Rei de Israel. Vamos encaminhar o povo no caminho da fé naquele Messias que foi morto, mas que agora ressuscitou. Não há mais dúvidas. É isso que eles deveriam ter feito. Mas qual que foi a decisão que eles tomam na reunião? Reunindo-se, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Os religiosos, os defensores da palavra de Deus, homens zelosos em guardar a lei, uma lei que condena o quê? Falso testemunho. Está lá no Decálogo, nos 10 mandamentos. Estes religiosos, protetores da palavra, estão neste momento subornando os soldados para que a verdade não seja conhecida pela boca deles. Para que eles deem um falso testemunho sobre o que de fato aconteceu no sepulcro. E aí talvez a grande pergunta aqui seja: mas o que motivou esses homens a fazer isso? Qual foi a motivação? Como que pode? Eles souberam a verdade, não tinha mais nenhuma dúvida. Como que eles seguem este caminho de morte? Como que eles suprimem a verdade mais importante de todas para aquele povo? Um povo que desejava, um povo que ansiava a chegada do Messias Salvador de Israel. A motivação dos soldados ela é muito clara aqui no texto. Se eles são soldados romanos, pagãos de fato, eles estão aqui suprimindo a verdade em troca de dinheiro. Uma grande quantia em dinheiro. O versículo 15 vai nos dizer ali que os soldados aceitam a oferta. Eles aceitaram o suborno e eles passaram a divulgar a história que os religiosos inventaram. Mas e os religiosos? Qual foi a motivação deles? A motivação desses homens aqui está em manter todo um sistema religioso na qual eles desfrutavam de poder. Um sistema religioso na qual eles tinham poder. Poder sobre o povo. E, consequentemente, eles desfrutavam de benefícios pessoais por causa daquele sistema. Você imagine só o que significaria para esses religiosos ter que afirmar que Deus não pode mais ser encontrado no templo em Jerusalém. Imagina os sacerdotes dizendo isso para o povo: olha, Deus não pode mais ser encontrado aqui, neste lugar. Um lugar extremamente lucrativo para eles. Lembram de Mateus 21? Quando Jesus entra no templo e revira as mesas. E ele diz: olha, esta casa de oração foi transformada em um esconderijo de ladrões. Vocês estão roubando o povo. Vocês estão lucrando de uma maneira, usando do sistema religioso do Senhor para lucrar e ter benefícios pessoais. Imagina esses religiosos chegar ao povo e dizer: olha, Deus não pode mais ser encontrado no templo.
neste local que nós cuidamos, que nós nos beneficiamos. Deus agora só pode ser encontrado naquele Messias que ressuscitou e por meio do ministério apostólico. Esses homens aqui não estavam dispostos a abrir mão de tudo isso, a abrir mão de toda a sua vida, de todo o seu ministério religioso, de todos os ganhos, de todos os benefícios consequentes disso. Eles não estavam dispostos a trocar tudo aquilo que eles tinham no momento pelo anúncio da verdade. Eles preferem, então, promover uma mentira fatal. Uma mentira que mantém as suas vidas neste mundo intactas. Eles preferiram manter as suas vidas do que promover uma verdade que traria a sua vida abaixo. Irmãos, isso não é exclusividade desses religiosos. Existem muitos casos semelhantes em nossos dias. Pessoas que conhecem a verdade, que tomam o conhecimento da palavra do Senhor, mas que não conseguem seguir a verdade. Não conseguem seguir. Conhecem o Evangelho, conhecem a palavra do Senhor, conhecem a Bíblia, mas não conseguem seguir a Bíblia. Não conseguem seguir a palavra de Deus. Não conseguem seguir a Cristo. Por quê? Porque elas sabem que essa mensagem do Cristo crucificado que ressuscitou, a mensagem do Evangelho puro e simples mudará completamente as suas vidas. Inclusive pessoas no meio religioso. Pessoas que vão preferir seguir tradições, seguir sistemas religiosos, porque se admitirem o erro, isso comprometerá anos de ministério. Pessoas que permanecem em seitas que se dizem cristãs, Testemunhas de Jeová, Mormons, Adventistas, e permanecem lá porque se seguirem a verdade, vão sofrer rejeição dos seus líderes. Em alguns casos, sofrerão rejeição da própria família e dos amigos. E aí preferem se manter em uma mentira, mas uma mentira fatal. Pessoas que optam por rejeitar a Cristo, porque sabem que se abraçarem a verdade bíblica, isso será acompanhado de abandonar práticas que não estão dispostas a abrir mão. Só que Jesus foi muito claro sobre isso. O próprio Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24 e 25, Jesus ele diz aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Exatamente isso que está acontecendo com os religiosos. Eles não quiseram perder a sua vida. Eles quiseram manter a sua vida, manter o seu sistema, manter a sua rotina. E, consequentemente, eles acabaram por perder a verdadeira vida. Todos nós, irmãos, nesse tempo presente, nós somos chamados pela palavra do Senhor, por Cristo, pela Bíblia. Nós somos chamados a perder para poder ganhar. Nós precisamos perder o quê? Perder nossas antigas convicções, perder nossas antigas paixões, perder nossos falsos ídolos, perder prazeres deste mundo, perder ganhos pessoais, perder projetos de vida. Em alguns casos, irmãos, perder familiares e amigos. Porque em alguns casos eles vão se afastar de nós como crentes. Mas acima de tudo, irmãos, nós precisamos perder a nós mesmos. Nós temos que abandonar o nosso ego. Nós temos que entender que não gira tudo ao nosso redor, que a história não é sobre nós.
Nós temos que perder para ganhar aquilo que realmente importa. Nós temos que perder a nossa vida neste mundo para ganhar a salvação da nossa alma, para ganharmos vida eterna, para ganharmos redenção. Uma redenção que só pode ser encontrada no Cristo que ressuscitou. Ela não pode ser encontrada no sistema religioso. Ela não pode ser encontrada no templo em Jerusalém. Ela não pode ser encontrada em um local específico, em um endereço. Ela pode ser encontrada apenas em Cristo, aquele que morreu e que ressuscitou. Os sacerdotes e anciãos aqui do texto, eles não estavam dispostos a perder para ganhar. Eles não estavam dispostos a perder nada em favor da verdade, a verdade da ressurreição. Mas graças a Deus, irmãos, que nem todos os religiosos seguiram este caminho. A gente pensa assim, todos os fariseus, todos os sacerdotes se perderam. Não. Houve alguns que entenderam. Inclusive, houve um nobre fariseu, fariseu bem importante, que entendeu exatamente essa mensagem, que era necessário perder para ganhar. Sabe qual é o nome desse religioso? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele nos conta sobre isso na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versos 5 a 11. Ele diz assim: fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha só, queridos. Era o que os religiosos tinham que ter feito. Paulo enaltece isso. Olha, eu era um hebreu, da linhagem de Israel, fariseu zeloso, ao ponto de que eu perseguia essa igreja. Eu era tão fervoroso na minha religiosidade, no meu sistema religioso, que eu perseguia esses que quiseram destruir com isso. Até o momento que eu conhecia a Cristo. E quando eu conhecia Cristo, eu percebi que tudo aquilo que eu mais valorizava era lixo. Não era nada. E essa é a reação que nós devemos ter, irmãos, em relação a toda a nossa vida. A tudo aquilo que nos prende a não sermos verdadeiros discípulos. É olhar para isso e dizer assim, nossa, nada disso tem valor. Por que eu me apego tanto a isso? Nada disso é importante. O importante é conhecer a Cristo. O importante é a realidade da ressurreição. É poder um dia ter parte nisso. Um dia também poder vencer o maior inimigo de todos nessa vida, que é a morte. Infelizmente, nem todos farão isso. Então, irmãos, tendo visto a motivação desses principais sacerdotes e anciãos, manter a sua própria vida, manter o seu sistema religioso intacto, agora nós vamos ver o modo da atuação deles. Agora, os religiosos, eles vão encobrir os fatos. Eles vão encobrir a verdade, uma verdade que havia acontecido, e eles vão tentar fazer isso por meio de uma história mentirosa. Então, olha a recomendação deles para os soldados no verso 13. Eles vão dizer para os soldados, digam isso. Essa é a versão da história que vocês vão propagar.
Os discípulos dele, os discípulos de Jesus, vieram à noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. Então, basicamente, aqui a proposta dos religiosos é a teoria do roubo. O corpo de Jesus sumiu porque ele foi roubado pelos discípulos. E eles, discípulos, fizeram isso enquanto os soldados estavam ali tirando um cochilo. Mas olha só as inconsistências disso. Primeiro, um soldado romano, ele dificilmente aceitaria admitir que dormiu em serviço. Por que ele não aceitaria isso? Porque fazer isso era a mesma coisa que assinar o seu atestado de óbito. Eles eram mortos. O soldado romano dissesse, olha, eu dormi no momento em que tinha que estar fazendo a guarda. Então, vem cá que você vai pagar o preço é a sua própria vida. Só que parece que essa grande soma de dinheiro acabou convencendo pelo menos alguns desses soldados. Talvez porque já que eles falharam de qualquer jeito na missão, eles não conseguiram guardar lá o local. O corpo sumiu. O túmulo foi violado. De qualquer maneira, dormindo ou não dormindo, eles falharam. Então, já que nós falhamos, pelo menos aqui eu tenho uma proteçãozinha dos sacerdotes. Os sacerdotes aqui prometem que vão interferir por mim lá. E além disso, eu vou lucrar uma boa quantia de dinheiro. Pelo menos a minha família vai ficar bem, né? Eu tenho aqui uma boa soma de dinheiro. Só que a falha mais gritante da história, a inconsistência maior aqui está no próprio relato, né? A própria história que eles vão contar. Se os soldados dormiram, como que eles podem saber que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos? Como que eles poderiam dizer que foram os discípulos que roubaram? Ah, mas alguém pode dizer, não, mas alguns deles acordaram. E aí eles viram os discípulos de Jesus levando o corpo. Tá, mas se algum deles acordaram, por que eles não acordaram os outros? E não prenderam os discípulos enquanto eles estavam levando o corpo? A violação de túmulo era um crime grave na Roma antiga. Era um crime grave na lei romana. Era punido muitas vezes com pena de morte. Então, se eles acordaram e viram, por que não pegaram os soldados, os discípulos? Então, sabendo que essa história era frágil, né? Afinal de contas, sempre que você esconde a verdade, vão ficar furos. Sempre que alguém tenta esconder a verdade, furos vão aparecer, inconsistências vão aparecer na história. Os discípulos sabiam, os sacerdotes aqui sabiam disso. Então, os próprios soldados já manifestam aqui uma preocupação com a reação de Pilatos. Mas quando Pilatos ouvir essa história, ele vai desconfiar. E aí vem o verso 14 e 15. Olha, se isso chegar ao conhecimento do governador, nós vamos convencer ele. Nós o convenceremos dessa história fajuta. E faremos com que vocês, os soldados, não tenham preocupações. Nós vamos dar um jeito de contornar essa situação. Então os soldados ficaram convencidos disso, receberam o dinheiro e fizeram como tinha sido instruído. Ao ponto de que essa versão foi a versão predominante entre os judeus. A versão se espalhou até o dia em que Mateus escreve o seu relato. Então percebo aqui o modo de atuação desses homens. Eu volto a lembrá-los, irmãos. Homens de Deus, tá? Sacerdotes aqui, homens de Deus. Defensores da palavra do Senhor. Defensores da honra do nosso Senhor. O que eles fazem aqui? Suborno, né? Primeira coisa. Oferece uma grande quantia de dinheiro pelo falso testemunho daqueles homens. Depois eles criam uma grande mentira. Uma falsa versão dos eventos que deveriam ser divulgados. E ainda garantem uma imunidade para eles, diante da reação de Pilatos, que sequer eles poderiam garantir. Afinal de contas, que poder eles teriam para conter a fúria do governador? O que eles poderiam fazer? Nada. Mateus diz que essa história se espalhou, essa mentira se espalhou entre o povo judeu. E isso nós temos comprovação extra-bíblica. De fato aconteceu. Nós temos um texto de um cristão que viveu
no segundo século chamado Justino Mártir. Era o nome dele, né? Justino era o nome, ele se tornou Justino Mártir porque ele foi martirizado. Então já acabou ganhando esse nome, né? Como um sobrenome. Justino Mártir. Ele viveu no segundo século e ele escreve para um ímpio que atacava a fé cristã naquele tempo. E ele diz assim: você tem enviado pelo mundo afora homens escolhidos e ordenados a proclamar que uma heresia ímpia e ilegal procedeu de um certo Jesus, um galileu impostor, cujos discípulos o roubaram do túmulo durante a noite. Então você vê, no segundo século, essa era ainda a versão predominante. As pessoas que iam contra a fé cristã divulgavam que Jesus desapareceu porque os discípulos roubaram o corpo dele. Mas nós nem precisamos voltar tanto na história, né, irmãos? Até os nossos dias, muitas pessoas continuam a justificar o túmulo vazio com esta mesma teoria. A teoria do roubo. Os discípulos sumiram com o corpo para forjar uma falsa ressurreição e iniciar o cristianismo. Até hoje isso é dito. E este é o modo de atuação, queridos, de todo um sistema que permanece desde o período apostólico até os nossos dias em rebelião contra Cristo. É como eu já falei várias vezes aqui. Todos nós temos que lidar com essa história. Todos nós temos que lidar com a história do nascimento, da vida, do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus. Isso está registrado. Nós temos que lidar com o que foi escrito aqui. Todos nós. Nós temos diante de nós uma versão dos fatos. Nós temos ainda inúmeras evidências extra-bíblicas sobre a vida de Jesus. Nós temos informações históricas. Eu considero a Bíblia um registro histórico. Mas tem muitos que dizem, não pode ser considerado. Temos informações fora da Bíblia sobre a existência de Jesus. Nós temos muito mais material arqueológico sobre a pessoa de Jesus, como, por exemplo, sobre muitos filósofos. Filósofos gregos, Sócrates, vários outros, que ninguém questiona a existência desses outros. O que mais pega a humanidade em rebelião, em pecado, é que se nós aceitarmos a versão dos discípulos, nós temos que lidar com todo o resto. Nós temos que lidar com as demais palavras de Jesus. Nós temos que lidar com tudo aquilo que ele ensinou. Nós temos que lidar com a doutrina da queda. Nós temos que lidar com o fato de que somos pecadores, que não merecemos nenhum favor de Deus e que nós não seremos salvos por nós mesmos e pelos nossos méritos. Só que o homem pecador não está disposto a isso. O homem natural não está disposto a perder a sua vida, a se submeter a Cristo. Ele não está naturalmente disposto a morrer para si mesmo. E aí então, para não ter que lidar com a verdade, o homem age de maneira semelhante aos sacerdotes aqui do texto. Usa a mesma forma de atuação. Eles criam a sua própria versão mentirosa dos fatos e passam a promover essa mentira em seus próprios corações. Irmãos, muitos debates sérios, muitos debates, até mesmo acadêmicos, já foram produzidos para tratar deste assunto aqui que nós estamos falando. Há muito debate em universidades, isso é bem comum nos Estados Unidos. Se você procurar no YouTube, você vai achar vários debates que tentam apresentar soluções para o misterioso túmulo vazio de Jesus de Nazaré. As pessoas debatem sobre isso. Por quê? Porque é algo histórico. Não há o corpo. O que aconteceu? E aí eu vou dizer para vocês quais são as principais opções que nós temos sobre essa história. Nós temos a versão bíblica. Jesus ressuscitou, triunfante. Apareceu a centenas de pessoas que testemunharam sobre isso. Nós lemos hoje 1 João, onde o apóstolo fala
explicitamente. Olha, nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos, nós andamos com ele. Tudo isso que nós vimos com os nossos olhos, ouvimos com os nossos ouvidos, nós estamos escrevendo para que vocês creiam e tenham vida eterna. Esse é o nosso objetivo. E aí você pode dizer, tá, mas eu não acredito nisso. Mesmo que haja o registro, mesmo que haja as testemunhas, eu não consigo crer que é possível alguém voltar da morte. Não quero crer nisso, eu não vou aceitar. Então, quais são as outras opções que eu tenho para resolver esse problema do túmulo vazio? Há várias teorias, apresentadas por pessoas que são estudiosas, irmãos. Eu falo aqui, essas pessoas, as teorias que foram desenvolvidas, não foram desenvolvidas por aqueles críticos que nem leem a Bíblia. Né? Que simplesmente critica, mas já leu a Bíblia alguma vez para criticar? Não, nunca li, nem vou ler. Sabe a crítica ignorante? A pessoa não conhece e critica. Mas aqui nós temos pessoas que se debruçaram nos registros, que analisaram evidências arqueológicas, históricas, que leram a Bíblia. E aí elas apresentam algumas teorias possíveis para isso, para resolver esse problema do túmulo vazio. Você tem a teoria do corpo roubado, que é exatamente o que foi proposto pelos religiosos. O que foi propagado continua sendo ensinado. Há essa possibilidade. Os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Mas aí talvez a gente fique, poxa, mas quer dizer que soldados romanos, máquinas de guerra, né, irmão? Homens extremamente treinados. Esses homens dormiram em serviço e foram enganados por um grupo de pescadores galileus. É isso mesmo? Eu tenho dificuldade com isso. Então vamos para outra teoria, né? Outra opção. Nós temos a teoria do desmaio. Eu já comentei aqui em outra oportunidade sobre ela, né? Essa teoria diz que Jesus não estava realmente morto. Que Jesus foi retirado da cruz, gravemente ferido, mas ainda vivo. E aí Jesus ele se recuperou dos seus ferimentos e apareceu para os seus discípulos como se ele tivesse vindo dos mortos. Mas eu penso, mas como que fica todo o relato do sepultamento, né? Os soldados romanos não perceberam que Jesus estava vivo. Os soldados não furaram Jesus com uma lança. Pilatos não mandou que fosse verificado se ele estava realmente morto. Nossa, eu preciso de outra opção. Não me parece uma opção coerente. Então eu tenho uma boa aqui. Essa vai resolver os furos. Essa vai ser realmente satisfatória intelectualmente. É a teoria da alucinação coletiva. Isso é muito comum de acontecer. Há vários relatos ao longo da história de pessoas que tiveram a mesma alucinação. Por favor, né, irmãos? Essas são as teorias que eu estou dizendo aqui as maiores, tá? As melhores, aquelas mais consistentes. A teoria do roubo, a do desmaio e da alucinação coletiva. Eu rejeito o registro dos discípulos em favor de uma dessas teorias. O ser humano em pecado, ele fará o que for necessário para não ter que lidar com a verdade. Ele fará o que for necessário para não ter que lidar com a ressurreição. Mesmo que precise matar a sua própria inteligência. Se fosse possível, o homem em pecado mataria o próprio Deus, para não ter que lidar com o Cristo ressurreto. E é claro, queridos, que aqui nós temos um exemplo que é o extremo, né? Nós estamos falando aqui de homens pecadores, que rejeitam o Senhor de todas as formas. E se precisam for, vão esmagar a própria intelectualidade para rejeitar a Deus. Mas nós, cristãos, também temos que ter muito cuidado para não usar esse mesmo modo de atuação para outras coisas mais simples da nossa vida. Como crentes,
Nós temos que ter compromisso apenas com a verdade. Especialmente no que diz respeito à palavra de Deus. E é possível, irmãos, que em alguns momentos da nossa vida, quando somos chamados para agir de uma maneira cristã, quando somos chamados para ser verdadeiros discípulos, pode acontecer de eu fazer uso do mesmo modo de atuação dos sacerdotes do texto. Quando eu for chamado a abrir mão de algo que eu não quero abrir, talvez eu crie uma versão mentirosa dos fatos e alimente essa mentira no meu coração. Eu sei que eu preciso abrir mão, abandonar hábitos que são pecaminosos em minha vida. Eu sei disso. Só que isso exige matar a mim mesmo. Existe abandonar coisas que me dão prazer. E aí então eu crio uma mentira e eu alimento ela dentro de mim. Ah, mas Deus conhece o meu coração. Ele sabe que eu tenho me esforçado a abandonar isso. Eu não consigo. Ele sabe que eu sou fraco nessa área, Ele vai me perdoar disso. E aí eu alimento essa mentira e vivo na prática do pecado. O que nós lemos hoje em 1 João no texto? Que aquele que vive na prática não é discípulo. Se não há luta contra o pecado, tem algum problema. E isso para vários outros campos da nossa vida cristã. Ah, eu sei que eu preciso congregar numa igreja, estar presente no corpo, eu sei que eu tenho que servir os meus irmãos, mas isso exige esforço. Exige de um tempo que eu não tenho. Exige abrir mão de algumas coisas em favor dos outros. E aí eu começo a alimentar uma mentira. Ah, eu posso ser igreja em minha casa. Ah, eu posso ser igreja com a minha família. Eu não preciso ir lá em determinado, ter contato com outros irmãos. Eu posso fazer isso sozinho. Cuidado, irmãos. E eu vou além ainda. O que eu vou dizer aqui, irmãos, vai na contramão do que muitas igrejas ditas evangélicas dizem por aí. Vai totalmente ao oposto do que é pregado nas igrejas hoje em dia. Mas a verdade bíblica é que se você é filho, se você foi alcançado pelo Espírito Santo, e se existe algo hoje em você que toma o lugar de Deus na sua vida, se você tem alimentado a sua mente com mentiras do tipo, mas se eu tivesse uma vida um pouquinho mais próspera, aí eu acho que eu realmente seria feliz. Mas se eu tivesse uma casa um pouquinho melhor. Mas se a minha esposa fosse do jeito que eu gostaria. Mas se o meu marido agisse de maneira diferente, se ele fosse um verdadeiro líder, eu seria realmente feliz, um discípulo pleno. Mas se Deus me desse filhos. Se eu tivesse o emprego que eu acho que eu mereço. Se eu tivesse isso ou aquilo, eu realmente seria feliz, minha vida seria perfeita. Irmãos, fazer isso, colocar o alvo da sua felicidade em outras coisas que não Deus, é levantar ídolos domésticos. E aí você levanta esses ídolos como sendo a fonte da sua felicidade neste mundo. E eu digo a você, se você é filho, se prepare para perder. Se você é filho de Deus, em algum momento o Senhor mesmo vai vir e vai quebrar os seus ídolos. Vai destruir os seus ídolos neste mundo. E vai te ensinar uma lição por meio da perda. E Ele fará isso porque Ele lhe ama. Porque Ele é um pai zeloso e que disciplina os seus filhos. Nada na nossa vida deve ser fonte de alegria senão o próprio Senhor. Nada. Se existe algo hoje que você pensa, não, mas eu preciso disso para ser feliz. Se eu tivesse isso, isso é um ídolo na sua vida. E se você é filho, em algum momento Deus vai vir e vai quebrar diante
o seu próprio altar que você construiu. Este modo aqui de atuação dos religiosos do texto, criar uma mentira para suprimir a verdade, promover uma mentira para não ter que lidar com a verdade do Filho de Deus que ressuscitou, isso apenas reflete, irmãos, uma realidade terrível que atinge a toda a humanidade e que mesmo crentes ainda têm que lidar com ela. O relato encontrado no texto de hoje mostra bem isso. A triste realidade da corrupção humana. A Bíblia é extremamente clara acerca da má notícia que assola a humanidade. O pecado trouxe ao mundo a corrupção. E antes que alguém pense nisso apenas em um contexto político, porque hoje nós vivemos em um momento bastante político, corrupção, querido, significa decomposição. Significa alteração das características originais. O homem, ele foi corrompido pelo pecado. Ele foi alterado. Ele foi mudado. A sua natureza mudou. Antes do pecado, o homem era de uma forma, hoje é de outra. E além da separação eterna que o pecado trouxe na relação com o nosso Criador, o homem teve também a sua natureza modificada. Isso atingiu o homem por completo. O corpo e a sua alma. O corpo físico passou a morrer depois do pecado. Passou a enfrentar problemas de saúde, problemas físicos, a decomposição, a deterioração do corpo físico. Enquanto a alma passou a enfrentar disfunções emocionais, cognitivas e até mesmo racionais. De tal forma, irmãos, que o homem é incapaz sequer de interpretar corretamente o mundo ao seu redor. Quer uma prova disso? Nós temos lá o Salmo 119, versos 1 a 4, onde ele diz, Salmo 19, perdão, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam a obra de suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, não há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. O autor desse salmo, o rei Davi, ele diz que a criação de Deus atua como um pregador da verdade. A criação diariamente discursa, fala sobre a existência de Deus. Começa o dia começa proclamando. Olha, vejam a inegável glória do Senhor que os criou. É isso, todo dia acontece isso de manhã. Nós saímos de casa, vemos a criação e ela está pregando aos seus ouvidos. Contemplem a Deus. Contemplem o Criador. Olham a sua majestade, vejam a sua beleza, vejam a sua glória. É isso. Nós sairmos para fora daqui, nós olhar para o sol brilhando, o céu, as flores, as árvores. Isso está proclamando, está pregando a nós. Olha o Deus que você tem. Mas aí o que o homem corrupto e alienado reage diante da pregação? O próprio Davi vai dizer lá no Salmo 53, 1. Diz o insensato ao seu coração, não há Deus. O homem corrupto vai sair daqui, vai olhar lá fora e vai dizer, Deus não existe. Que Deus o quê? Isso aqui foi só o acaso. Átomos que se chocaram e criaram tudo isso. Qual o limite da corrupção humana? Até onde ela pode ir? O texto de hoje é um bom exemplo de até onde ela vai. A corrupção humana leva o ser humano até mesmo a rejeitar o óbvio, a rejeitar a verdade em favor de permanecer em seus próprios pecados. Os religiosos aqui do texto sabiam que a ressurreição é real. Eles sabiam, aconteceu. Os soldados afirmaram, relataram o que eles viram. Lembram da crucificação de Cristo?
O que esses religiosos disseram enquanto Cristo estava na cruz? Lá em Mateus 27, 42, eles disseram: olha, se você descer daí, nós creremos. Desça da cruz e nós vamos crer em você. Jesus desceu da cruz, irmãos. E agora? Cadê a fé desses homens? Era apenas bravata. Não passava de mais uma mentira desses homens, capazes de distorcer completamente a realidade e ainda promover uma mentira fatal, conduzindo outras tantas pessoas no mesmo caminho de morte eterna. A mentira deles se espalhou entre o povo judeu. Muitos acreditaram na mentira e seguiram sem a oportunidade de saber o que de fato aconteceu. E sabe qual é o maior problema de tudo isso? É que a mesma corrupção da natureza humana, capaz de levar os religiosos a esse absurdo, você olha e pensa: não é possível. Não acredito que eles fizeram isso. Mas essa mesma corrupção está presente em cada pessoa que já nasceu aqui, exceto Cristo. Está presente em cada um. A Bíblia vai jogar isso a nós. Alguns textos para provar. Salmo 58:3, ele vai dizer: os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se descaminham, proferindo mentiras. Isaías 64:6 vai dizer: todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças são como trapo manchado de sangue. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Romanos 8:12, portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Efésios 2, 1-3, ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre ele também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. 1 João 1:10, nós lemos antes: se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Outro texto, 1 João, capítulo 5:19, sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Será, irmãos, que nós poderíamos de alguma forma imaginar que nós somos boas pessoas, de acordo com aquilo que a palavra de Deus joga na nossa cara? Será que lá no fundo não cabe um sentimentozinho assim de: mas eu sou melhor que o outro. Eu sou melhor que o meu vizinho. Eu sou melhor que aquele ali que está sentado ao meu lado. Ao menos, será que não cabe: eu sou melhor que o sacerdote do texto de hoje? Não, desse com certeza eu sou melhor que eles. A resposta bíblica para isso é claro que não. Você não é melhor que eles. Eu não sou melhor que eles. Ninguém é melhor uns do que os outros. Todos nós estamos no mesmo barco. Pecadores que carecem da glória de Deus. Ter esse tipo de mentalidade de que eu mereço, eu sou uma boa pessoa, de tentar encontrar algum valor em si mesmo, de achar que você merece misericórdia e salvação que vem de Deus, porque você é, no fundo, uma pessoa boa. Pensar assim é justamente cometer o mesmo erro dos religiosos. Negar a realidade, negar os fatos. Seu coração é mau. Você é um pecador. E aí então você começa a promover uma mentira que é fatal. Mas eu mereço. Não, o Senhor há de me salvar. Eu nunca fiz nada a ninguém. Eu nunca matei, nunca roubei. Sempre tentei ajudar quem eu podia.
E aí você alimenta o seu coração com uma mentira que vai lhe levar à morte eterna. Só há uma forma de nos livrarmos disso, dessa corrupção inata. É por meio da fé naquele que veio ao mundo para nos salvar de nós mesmos. Mais uma vez, 1 João capítulo 1, versos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Senhor, eu reconheço, eu não sou bom o bastante. Eu nunca serei. Pobre pecador que eu sou. Se eu fizer isso, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O princípio da salvação começa quando nós entendemos que nós não somos diferentes dos religiosos do texto. Quando nós entendemos que nós não somos bons como talvez pensássemos ser. Até um determinado momento, todos nós aqui, irmãos, alimentamos algum tipo de mentira. Todos nós, em algum momento, alimentamos uma mentira que nos fazia prosseguir adiante, que nos fazia não nos preocupar com o que nos espera depois que partirmos deste mundo. Todos nós, um dia, estávamos sem Deus. Agora, se hoje nós cremos, se hoje nós fomos convencidos do nosso próprio pecado, isso aconteceu por graça. Atuação do Espírito Santo, que nos trouxe à luz a nossa miséria, a nossa corrupção. E aí então nós podemos juntos declarar, pela graça somos salvos. Nós não somos melhores dos que se perdem. Nós somos apenas separados por Deus. Separados por Ele e para Ele. É graça e somente graça. E aí quando nós entendemos isso, o que nos resta? Louvor e adoração. Senhor, é tudo a Ti. É tudo para Ti. Não há nada em mim. Não há nada que eu possa entregar diante de Ti e dizer, Senhor, receba essa coisa boa que eu fiz. Nada. Porque eu reconheço que foi pela misericórdia, que foi pela graça. Ele me resgatou. E Ele fez isso por meio do sacrifício do Filho que hoje vive. Que ressuscitou, assim como nós um dia. Pela graça de Deus, igualmente venceremos a morte e seremos semelhantes a Ele. Então, queridos, agora gostaria que você tirasse um tempinho de meditação pessoal, que você pensasse um pouco sobre o que foi dito e que pedisse a ajuda de Deus. Pedisse ajuda para que você jamais insista no erro, que você jamais venha a promover mentiras que possam se tornar fatais em seu próprio coração. Que você fale a Deus, que você pense, porque só Ele pode nos livrar disso.